Seja bem-vindo à primeira aula de nosso curso de criação de um pequeno controle de estoque, de um CRUD, usando inteligência artificial. Vou aqui falar um pouco sobre a ideia desse curso, que é um pouco diferente dos nossos cursos tradicionais de programação. Em primeiro lugar, a ideia é que esse curso seja útil tanto para quem já é um programador, quanto para quem não conhece absolutamente nada de programação. E nós aqui não vamos nos aprofundar em ensinar programação para você. É interessante que você faça cursos para aprender programação, utilizando ou não a IA como um veículo do aprendizado de programação, mas não é o foco principal deste curso aqui. Ele é um curso que pode ser feito em paralelo com um estudo de lógica de programação, de banco de dados, de configuração de sistemas em nuvem, etc. A nossa ideia aqui é mostrar e trabalhar junto com você a criação de uma aplicação usando a IA. E por que isso? Em primeiro lugar, porque este é claramente a tendência e o caminho para o futuro a partir de agora. Mesmo profissionais experientes em programação cada vez usam mais a IA para atividades mais simples ou atividades em que eles possam que a IA se adeque bem àquele processo, e isso ganha uma enormidade de tempo. Você pode, por exemplo, ter uma enorme base numa linguagem ou num framework e você precisa transformar para outra. Mesmo que você seja um profissional experiente e possa fazer isso à mão diretamente, usar uma ferramenta de inteligência artificial vai acelerar enormemente esse trabalho. Aqui o que nós vamos mostrar é que mesmo sem saber programação, você consegue construir uma aplicação desse tipo e ir evoluindo ela. Vai levar provavelmente muitos anos até que seja prático você efetivamente ir até sistemas mais complexos sem ter um conhecimento de programação. Mas essas coisas podem ser trabalhadas em paralelo. É interessante, inclusive, você aprender teorias e práticas de programação ao mesmo tempo em que já vê que é possível criar aplicações mais complexas. Então é isso que nós vamos fazer aqui. Nós vamos construir um pequeno aplicativo completo usando as tecnologias mais avançadas, aquilo que a IA nos indicar. Neste caso deste curso, nós vamos usar Laravel, PHP com Laravel configurado na nuvem da AWS. E isso nós vamos, passo a passo, seguir guiados pela IA e até chegarmos ao ponto de construir a aplicação e depois vermos como é que, usando a IA novamente, nós podemos ir acrescentando novos recursos e modificando essa aplicação. Existem desafios, e isso provavelmente vai ser verdade por muitos e muitos anos ainda, mesmo com as ferramentas já se tornando melhores e mais avançadas, também as demandas e a complexidade das aplicações que você vai desenvolver também vai se tornando ao longo do tempo mais complexo. Essa aqui é uma aplicação relativamente simples, mas ainda assim já útil. Quer dizer, você já pode dizer, bom, eu quero criar um pequeno controle de estoque para uma empresa. Ok, você pode hoje fazer isso mesmo sem mexer diretamente no código. Nós vamos, para estes exemplos, utilizar o Grok 3. É a ferramenta de IA atual, do ano quando estou fazendo esse curso, do X. Mas veja, a lógica por trás independe da ferramenta, que ao longo do tempo certamente haverá novas versões dessa ferramenta, e independente de você usar outras ferramentas de IA que trabalhem com o mesmo princípio. O que nós estamos vendo aqui é o que provavelmente ainda será usado por muitos e muitos anos, apenas com ferramentas cada vez mais sofisticadas, que consigam errar menos, fazer códigos mais complexos, trabalhar com contextos mais amplos, mais informações. A nossa ideia é basicamente vir, então, usando o Grok 3, onde nós colocamos entradas como essa, como é o padrão de praticamente todas as IAs que trabalham hoje, onde nós escrevemos o que nós queremos. Eu vou escrever um pouco o que é o objetivo nesse primeiro curso, e ele traz a resposta. Eu vou mostrar, na verdade, já a versão disso num e-book que você está recebendo junto com o curso. Então, o que nós temos aqui? Nós temos aqui aquilo que eu fui colocando lá, passo a passo, já com ajustes. Na primeira versão que eu construí disso aqui, algumas vezes eu fui e voltei. A IA me levou para um caminho que não tinha sentido. Eu disse, não, mas isso aqui não vai funcionar, ou isso aqui não é o que eu quero, ou isso aqui está dando muito erro. E depois voltei e fui por outro caminho. Aqui eu já estou levando vocês para uma linha mais retilínea. Bom, vamos seguir por esse caminho.
saibam que se vocês forem seguir sozinhos, provavelmente vocês vão ter mais idas e voltas. Alguns erros eu mantive, até para vermos. Opa, por exemplo, só para nos adiantarmos para uma das próximas etapas do curso, nós temos lá pelo passo 4, que eu digo, olha, deu um erro, apareceu este erro aqui. Claro que eu poderia ter evitado isso, mas alguns erros eu mantive para poder trabalhar. Apareceu esse erro, vejo aqui, o que eu faço? E aí, de novo, conversando com a IA, apresentamos o erro, vemos a resposta dele, da IA, e corrigimos o erro, e aí conseguimos seguir adiante. Mas tudo eu seguirei principalmente por um PDF, um arquivo, com as conversas, do que na primeira vez, quando eu construí a primeira versão do sistema, que eu fui perguntando, e a IA foi me dizendo. Nós vamos então começar tudo, é isso que é o objetivo desse primeiro vídeo, mostrando o que eu começo pedindo. E veja, a ideia toda é que seguindo esses mesmos passos, eu digo, bom, mas eu não quero um controle de estoque, eu quero um sistema de controle de vendas. Bom, então você pega e repete os mesmos passos, só que agora fazendo outros pedidos. Tá, mas eu quero esta outra coisa. E vocês vão ver que muito da construção vai ser semelhante ou igual, onde vai haver a parte do código em si, do banco de dados, dos dados, que vai mudar em função do que você está pedindo para a IA. E aí, quando eu começo, eu tenho a seguinte situação. Eu quero criar uma pequena aplicação web CRUD. O que é um CRUD? Create, Read, Update, Delete. É uma aplicação base de edição, de criar, ler, deletar dados de um banco de dados. Por exemplo, um controle de estoque. Então, na verdade, aqui nós estamos usando apenas como um exemplo, um pequeno controle de estoque. Já defino a linguagem, PHP. Não, mas eu estou estudando Python, por exemplo. Você pode repetir este curso trocando PHP por Python e você vai ver que vai haver diferença, principalmente na instalação de ferramentas e nos códigos em si, mas você vai ver que a sequência, a configuração do ambiente, muitas coisas são muito semelhantes. Eu quero criar essa aplicação para rodar em um servidor AWS. Então, eu estou definindo PHP como uma linguagem e a AWS, que é a nuvem da Amazon, como uma nuvem. Eu poderia usar outro ambiente de nuvem ou outra solução que essa. A aplicação precisa então ter um cadastro de usuários com e-mail e senha, a possibilidade de redefinir a senha, então você vai ter os usuários, eles entram, criam suas senhas, se esqueceu a senha pode recuperar essa senha, uma opção de gestão de usuários, criar e remover usuários, e o sistema em si, por exemplo, com a opção de cadastrar produtos, incluir e tirar eles do estoque. Vamos começar com as opções para isso, considerando a hipótese que não tem nenhum conhecimento de programação. Então eu já estou dizendo, talvez ele chegasse e dissesse, você usa isso aqui. Não. Vamos ir para um caminho em que eu seja um usuário iniciante, um programador iniciante, que talvez não saiba programar ou não saiba muitas linguagens, e estou deixando para ele construir para mim, já levando isso em conta. Quanto mais descritivos vocês forem quando falam com a IA, quanto mais vocês conseguirem contextualizar ela do que vocês querem, normalmente os resultados tendem a ser melhores. Pensando em facilidade e simplicidade para criar essas soluções. Quais são as tecnologias mais recomendáveis para utilizar? Pensando possivelmente nessa aplicação rodar numa máquina Linux simples na AWS, quais linguagens, frameworks, bibliotecas? Tentando ser o mais simples possível e dizendo que todo o código vai ser criado por IA. Então, o primeiro passo, possivelmente, quando vocês vão criar uma aplicação com IA, é já justamente usando os recursos da IA, já pedir para ela, bom, eu tenho isso, eu quero isso aqui, eu quero isso aqui, talvez alguma coisa já fique, não, eu quero usar PHP, ou eu quero usar Python, ou eu quero usar Java, mas o resto diz, bom, me diz qual é o framework mais interessante, qual é a linguagem, qual é o ambiente, quais são os recursos, para já ver o que ele vai dizer. E se isso não fizer sentido, dizer, não quero nessa linguagem, não quero usar esse framework. Que outra alternativa você me coloca? Então, antes dele começar a construir o código, na verdade, o que ele está dizendo é o que ele planeja fazer. E toda essa conversa, nós mantemos no mesmo chat. Quando eu entro aqui, por exemplo, no Grok, tudo isso está dentro de uma mesma conversa do Grok. Isso é importante para vocês entenderem como funciona, pelo menos como funcionam hoje, as ferramentas de IA. Elas trabalham o que nós chamamos, o que nós pensamos como uma memória da situação, na verdade é um chat. Quando você pede alguma coisa, ele está repetindo tudo que você escreveu até aquele momento e mais aquilo lá. E tudo aquilo entra dentro do contexto do que ele está fazendo. Então, depois, à medida que ele for fazendo novas perguntas, como estão todas dentro desse mesmo chat, ele ainda lembra que o que eu quero é uma aplicação
aplicação tal e tal. Tudo que você vai escrevendo nessa mesma conversa, ele está lembrando. Claro que no futuro, versões mais sofisticadas de IA podem ter recursos um pouco mais sofisticados, mas a lógica fundamental é essa. Você tem um contexto daquela conversa, daquilo que você está falando. Eu quero que a solução que exijam, vamos voltar para o e-book, eu quero que a solução tenha um mínimo de configuração e domínio de programação para ter um pequeno controle de estoque funcional. E aí ele começa a dizer o quê? Aqui eu não vou, ao longo da aula, ler tudo o que está colocando aqui, até porque muitas vezes ele repete o que eu perguntei, contextualiza, e eu vou passando pelos tópicos. Vocês, quando estiverem estudando, pode valer a pena lerem com atenção, porque sempre tem alguma informação a mais. Assim como vocês podem optar por falar diretamente com o Grok ou com outra ferramenta de IA, até para comparar as respostas que ela vai falando com as respostas que estão no e-book, no PDF, e entender e até, eventualmente, inclusive, tirando dúvidas. Tá, mas espera aí, isso aqui o professor não explicou bem. Peçam para a IA. O que é uma instância EC2? O que é um não sei o que? E para a própria aproveitar ao máximo a IA e a capacidade dela de explicar. O que ela está dizendo? Ok, a linguagem PHP foi o que eu recomendei, mas ele passa vantagens da linguagem, roda nativamente no Apache, no Linux, não existem configurações complexas. Foi um dos motivos que eu escolhi PHP. Eu sei que a configuração dele é menos complexa do que Python, do JavaScript, etc. Framework, eu deixei por ele escolheu o Laravel e Laravel Breeze. E aí passa o porquê dele ter usado isso. Talvez o ponto principal é que algumas funcionalidades que eu estou pedindo já são bibliotecas, já são recursos dentro do framework. Ó, ele até está dizendo, ele já vem com comandos simples que geram boa parte do código. Banco de dados ele está usando o MySQL, servidor web o Apache, AWS ele vai usar o EC2 com Linux, explica o instância EC2 com Ubuntu. Certo? Até não é a linguagem, normalmente nas aplicações que eu tenho, eu utilizo outras opções de sistema operacional Linux, mas eu justamente quis dizer, assim como eu não uso no dia a dia o Laravel, eu estou deixando ele até para pensar em mim como alguém que não tem um conhecimento prévio daquelas tecnologias, como é o caso provavelmente de vários dos alunos do curso. Eu não sei usar o Ubuntu, talvez eu não saiba usar o Linux, não sei usar o Laravel. Ok? Então vamos juntos aprender tudo isso. E ele passa algumas outras ferramentas adicionais. E ele já dá a lógica, que na verdade vai ser a lógica do curso daqui em diante. Nós vamos, nos próximos vídeos, configurar o ambiente AWS, instalar o Laravel, instalar e configurar o banco de dados e fazer a criação das funcionalidades, o login, o CRUD, etc. E aqui ele já começa a dar todo o processo de construção da AWS. Mas nós vamos deixar isso para um passo 2, que aqui, e isso também vai ficar no próximo vídeo, eu mostro em detalhes como é que nós vamos criar o ambiente na nuvem que vai rodar a nossa aplicação. Então, todo o nosso curso vai seguir nisso, passo a passo, de forma que mesmo que você não tenha nenhum conhecimento, você chegue ao final do curso tendo uma aplicação rodando funcional. E aí você vai dizer, tá, mas tem muitas coisas que eu não sei sobre essa aplicação. Ok, assim como eu não uso Laravel no dia a dia, não uso Breeze no dia a dia, ok, eu também não sei fazendo num primeiro momento. Algumas questões nós vamos estudar um pouco mais aqui no próprio curso, outras podem ser partes que você, vou fazer um curso de PHP, vou fazer um curso de Laravel, mas aqui você tem uma aplicação que já está funcionando e que inclusive usando IA você pode modificar, ampliar e ir adiante. Ao mesmo tempo, idealmente, na minha visão, que ao mesmo tempo, em paralelo que você vai construindo essas aplicações, você vai também aprendendo programação, banco de dados, configuração de ambientes, etc. E aí o seu conhecimento teórico e prático não fica isolado em algo que você não vê para onde isso leva. Não, eu estou aprendendo lógica de programação, aprendendo a inserir um dado no banco de dados, mas eu estou ao mesmo tempo já com aplicações rodando que usam isso. Então eu sei a ligação, que isso é uma das dificuldades maiores de quem está começando. Qual é a relação entre saber o que é um if, um else, com construir uma aplicação completa?
Então, neste curso, nós vamos construir uma aplicação completa. E isso não é que fique necessariamente no lugar de você aprender lógica de função, banco de dados, mas fica como algo que permite que você faça o link de um conhecimento com o outro. E à medida que você estudar programação, banco de dados, etc., você já tem o vínculo disso tudo com o objetivo final, que é construir efetivamente aplicações que possam ser usadas. Então essa é a primeira aula. Na aula que vem, nós vamos começar no próximo vídeo a configuração do ambiente em que nós vamos rodar nossa aplicação.